Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e o meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e o meu Senhor, sempre o adorarei. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Adore, filho do homem, filho do homem, me libertou verdadeiramente. Erga suas mãos. Posso erguer as minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Quantos são os livres para adorar o Senhor? Cadê o livre para adorar o Senhor? Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e o meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente,
te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Apocalipse 22, 6 e 7. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Fala ao nosso coração agora através da Tua palavra. Nos dá entendimento, sabedoria. Ó Deus, tira qualquer tipo de impedimento, ó Deus, de que possa querer tirar a Tua palavra do nosso coração. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos sentar? Glória a Deus. Mais uma vez, aqui numa quarta-feira, nós vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse. Os irmãos sabem que temos falado nessas últimas quartas sobre o livro de Apocalipse. E temos nos detido mais no período que o Apocalipse, né, trata desse período que é conhecido como a Grande Tribulação. Os irmãos que têm vindo aqui todas as quartas-feiras têm acompanhado esse estudo que nós temos dado, o estudo a respeito dos acontecimentos, o que vai acontecer no período da Grande Tribulação. O período da Grande Tribulação, irmãos, como temos dito, e vamos ver hoje, é o período em que o anticristo vai estar reinando na terra, vai estar dominando a terra. É o período em que a igreja, nós acreditamos que a igreja não vai estar mais na terra, a igreja do Senhor. Por que, pastor, ela não vai estar? Porque antes de acontecer a grande tribulação, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada. Amém? Vai ser levada para o céu, vai estar no céu. E nós temos visto, irmãos, o que vai acontecer na grande tribulação. Nós já vimos a abertura dos 7 selos, se lembram? Cada selo que era aberto, alguma coisa acontecia na terra. Quarta-feira passada, nós vimos a abertura das 6 trombetas, não foi? Nós vimos isso quarta-feira passada, as 6 trombetas. E ainda vimos na quarta-feira passada as 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Que a gente entende a opinião geral. Quem são as 2 testemunhas? Moisés e Elias. Que junto com os 144 mil judeus, eles vão estar evangelizando a terra no período da grande tribulação. Já que a igreja não vai estar mais na terra, Deus vai levantar 144 mil judeus que vão estar sendo evangelistas aqui na terra, juntamente com as 2 testemunhas, que provavelmente vão ser Moisés e Elias. Então, vai ter essa evangelização na terra, durante, irmãos, o primeiro período da grande tribulação, que a grande tribulação vai durar, pelo que nós entendemos das profecias de Daniel e no próprio livro de Apocalipse, 7 anos, sendo dividido em 2 períodos, de 3 anos e meio cada. No primeiro período, essas testemunhas estarão agindo, né? 144 mil judeus, Moisés e Elias também. Hoje, irmãos, nós vamos avançar mais um pouquinho no estudo e vamos começar falando sobre
a mulher e o dragão, que são duas personagens que aparecem no capítulo 12 de Apocalipse. Se você quiser ficar aí com a sua Bíblia aberta, eu acho interessante você ficar com a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo agora 12. João, irmãos, ele disse que viu um grande sinal no céu. Ele começa dizendo isso no capítulo 12. É Apocalipse 12, de 1 a 6. Nós vamos ler, depois nós vamos comentar. Primeiro a gente lê e depois comenta. Apocalipse 12, de 1 a 6. Viu-se, ou apareceu, né, no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Irmãos, nós não vamos nos deter nos detalhes dessa visão que João teve, desse sinal que ele viu. Não vamos nos deter nos detalhes, porque são muitos detalhes. Mas vamos nos deter no que é principal aqui. Vamos identificar quem são esses personagens, começando pelo dragão. Esse está bem fácil de identificar, o dragão vermelho. Quem é? Satanás, próprio Satanás, o diabo, Satanás. Ele recebe o nome no livro de Apocalipse de dragão, dragão vermelho, Satanás. O filho que está na barriga dessa mulher. Quem seria o filho? Parece que não resta dúvida, irmãos. Essa criança, esse bebê é Jesus. Por que nós afirmamos que é Jesus? Porque diz o texto que essa criança vai governar todas as nações com cetro de ferro. Olha, irmãos, quem é que governa todas as nações com cetro de ferro? É Jesus. Aí ele está falando de Jesus, né? Com certeza está falando de Jesus. Agora tem a questão da mulher. Eu até fiz menção dessa figura na quarta-feira passada. Quem seria essa mulher? Olha o que é que João viu, irmãos. Os irmãos entenderam aqui, né? João viu, né? Resumindo, uma mulher gritando de dor, grávida, prestes para dar o filho, e um dragão com a boca aberta para, assim que o menino nascesse, o dragão ia comer o menino. Essa é a cena. Bom, o dragão é o diabo, a criança é Jesus, que está para nascer, e quem é a mulher? Aí tem algumas interpretações, né? Alguns acham que a mulher é Maria, e que essa cena está se referindo à tentativa de Herodes de matar o menino Jesus. Herodes não tentou matar Jesus, irmãos? Não tentou. Quando ele soube que o rei dos judeus tinha nascido em Belém, qual foi a ordem que ele deu? Matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, que estivessem em Belém e nos arredores de Belém. Então, segundo alguns, essa cena que João viu se refere à tentativa de Herodes de matar Jesus. E quando fala aqui no texto que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus já havia preparado um lugar, está lá no versículo 6, diz que a mulher fugiu para o deserto. Está se referindo
a fuga de Maria e José para o Egito. Eles não fugiram? Logo quando o menino nasceu, o anjo não disse, olha, disse para José, José, dá o pé daqui, se manda daqui, vai para o Egito, porque até que a coisa se acalme por aqui. Então eles fugiram para o Egito, não foi? José e Maria não fugiram? Com o menino Jesus? Foram para o Egito. Então, segundo essa interpretação, né, a mulher representa Maria. Mas tem outras explicações, irmãos. Uma outra possibilidade é que essa mulher, e essa é uma das possibilidades, irmãos, que é mais aceita, é que a mulher simboliza a nação de Israel. Jesus veio da onde? Qual era a nacionalidade de Jesus? Era brasileiro, espanhol, francês? Me digam aí. Qual era a nacionalidade de Jesus? A salvação vem da onde, irmãos? Dos judeus. Jesus era judeu. Então, a nação, a mulher aqui, essa mulher, representa Israel. Representa Israel. E essa cena está mostrando a perseguição que Israel vai sofrer do anticristo na segunda metade da grande tribulação. Porque nós falamos, irmãos, que haverá um período da grande tribulação, que é o primeiro período, que o anticristo vai fazer um acordo com a nação de Israel, ele vai ser amigo da nação de Israel, provavelmente ele vai patrocinar a construção do templo para os judeus, ele vai patrocinar, ele vai incentivar, vai apoiar a construção do templo, mas na segunda metade da grande tribulação, o anticristo vai se voltar contra Israel e vai perseguir os judeus de uma forma terrível. Então esse quadro aqui está mostrando a perseguição do anticristo aos judeus na segunda metade da grande tribulação. Essa interpretação, irmãos, que interpreta dessa maneira, a gente chama de interpretação futurista. É algo que ainda vai acontecer. Não aconteceu, o que João está vendo aqui, ainda vai acontecer. Irmãos, nós sabemos que o diabo sempre perseguiu Israel. O diabo sempre perseguiu os judeus. Não vai ser só na grande tribulação, não. Ele persegue Israel já tem muito tempo. Satanás, ele odeia a nação de Israel. Porque, irmão, Jesus veio dos judeus, então ele odeia Israel. Ele odeia a nação de Israel. E nós, cristãos, temos que amar Israel, amém, irmãos? Irmãos, crente não pode odiar judeu não, viu? Cuidado, não fique fazendo piada com judeu não, né? Ah, judeu, você é judeu? Ei, é judeu. Irmãos, isso é errado, viu? Aliás, irmãos, a gente não deve odiar nenhum povo, não é verdade? A gente não deve odiar nenhum povo, mas principalmente os judeus, porque é o povo de Deus, amém? Apesar dos pesares, eles ainda continuam sendo o quê? E Deus tem um plano na vida dos judeus ainda, viu, irmãos? Na nação de Israel. Então, ó, tudo começou lá no Egito. Quanto tempo eles ficaram escravos no Egito? 400 anos. Irmãos, e se não fosse a intervenção de Deus, os egípcios iam acabar com os israelitas, iam acabar de cansaço, de serviço. Se Deus não tivesse misericórdia do povo dele, eles não iam sobreviver como nação, não. Eles morreriam no Egito, mas Deus tirou eles do Egito. Depois, irmão, Satanás tentou matar a família que deu origem aos judeus, que foi a família de Jacó, né? Jacó e os seus 12 filhos, que iam morrer de fome lá em Israel, na terra de Canaã, mas Deus, na sua soberania, levou um dos filhos de Jacó para o Egito, para que lá ele se tornasse governador. Quem foi? José. E aí José depois disse aos irmãos, olha, se eu não tivesse vindo para aqui, vocês iam morrer tudo lá em Canaã.
Foi por isso que Deus me trouxe para o Egito, para que hoje eu ocupasse uma posição de governador, e hoje eu pudesse dar comida a vocês e salvar vocês da morte e da fome. Então o diabo, Satanás, tentou matar Jacó e todos os filhos de Jacó, porque ele sabia que dos filhos de Jacó ia sair, né? Era a descendência de Israel, as 12 tribos de Israel. Tentou através de Balaão, profeta. O que é que Balaão fez com o povo de Israel? O que é que tentou fazer? Amaldiçoava o povo de Israel. Mas quanto mais ele amaldiçoava, mais Deus abençoava o povo. Então a maldição não conseguiu. Sempre foi assim, irmãos. Agora no século XX, o Holocausto. Você já ouviu falar do Holocausto? Você sabe quantos judeus foram mortos no Holocausto? 6 milhões de judeus. Irmãos, é brincadeira? 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Foram mortos. Teve também, irmãos, é um fato que muita gente desconhece, em junho de 1967, no século XX, a Guerra dos 6 Dias. Quem já ouviu falar dessa Guerra dos 6 Dias? Irmãos, olha, é sobre a Guerra dos 6 Dias, viu? Foi um livramento de Deus para a nação de Israel. Porque sabe o que aconteceu em junho de 1967? 4 nações, Síria, Jordânia, Egito e Iraque, se reuniram seus exércitos e atacaram de surpresa Israel. Qual era o objetivo? Acabar com a nação de Israel. Foi de surpresa, irmãos. Foi um ataque surpresa dessas 4 nações, mas apoiadas por todas as nações árabes. Essas 4 estavam na liderança, mas as outras estavam tudo apoiando. Mas só que Deus novamente interveio de novo e não permitiu que Israel fosse destruído naqueles dias. E sabe o que aconteceu, irmãos? Só Israel, sozinho, bateu nos 4. Botou os 4 para correr de lá. Olha, irmãos, 4 exércitos contra um só. E ainda pegava Israel desprevenido. Mas Deus interviu e fez milagres. Ó, irmãos. Então, alguns acham que essa mulher é Israel, mostrando como Satanás odeia Israel, tanto no passado, como agora no presente, e como vai ser também na grande tribulação. E a última opinião, irmãos, é o seguinte, que essa mulher é a igreja de Jesus. Que a mulher representa a igreja. Porque Satanás, assim como ele tem raiva de Israel, ele tem raiva da igreja? Tem. Como Satanás tem raiva da igreja, irmão? E a igreja é perseguida desde quando ela começou, é ou não é? Quando a igreja começou, irmãos, ela primeiro foi perseguida pelos judeus. Os judeus perseguiram a igreja. Depois veio uma perseguição maior que foi do Império Romano. Roma, irmãos, perseguiu a igreja durante quase 300 anos, foi de perseguição. Só no ano 300, né, no 3º século, foi que Roma reconheceu o cristianismo e colocou o cristianismo inclusive como a religião oficial do Estado, né? O governador, o imperador Constantino. Depois dos romanos, os romanos não conseguiram destruir a igreja. Agora, nesse século passado, veio o comunismo. Irmãos, o comunismo fez de tudo para varrer a igreja do mapa, mas também não conseguiu. A igreja continua até hoje, o comunismo já foi embora. É coisa de museu o comunismo agora, coisa do passado. E agora, irmãos, atualmente é o islamismo que está perseguindo a igreja, mas também que não vai conseguir derrotar a igreja, né? Então, irmãos, a igreja sempre foi perseguida por Satanás, sempre. O que é que dessas 3 opiniões, irmãos, o que é que eu vejo? Pode ser Maria no sentido se dermos uma interpretação do passado, sim, né? Pode ser Maria nesse sentido. E eu creio, irmãos, que os leitores de João, os leitores dessa carta, eu acho que dessas 3 posições, dessas 3 opiniões, eu acho que eles pendiam mais para a questão de ser Maria, entendeu?
porque eles ligaram esse fato de Herodes, tudo, ao que João está falando. Não tem problema nenhum. Se você for entender que isso aqui já é um fato passado, essa visão de João. Agora, se você entende que é uma visão ainda futura, que eu creio que ainda vai acontecer, e esse fato pode até ter ilustrado, irmãos, o que aconteceu de Herodes, mas na realidade ele tem mais a ver com o futuro, essa visão. Eu entendo o seguinte, que essa mulher, tanto é Israel, como é a igreja, é os dois. Também tem essa opinião. Até porque, irmãos, Paulo diz que nós também somos judeus. Amém? Você sabia que você é judeu? Pastor, não sou judeu não. Você é sim judeu. Você não é de sangue, mas você é porque você aceitou Jesus, né? Nasceu de novo. E Paulo fala, inclusive ainda diz assim, os verdadeiros israelitas somos nós. Amém? Então, irmãos, essa mulher, eu vejo como sendo Israel e a igreja, amém? Eu acho que essa é a solução, né? A opinião melhor é essa, é Israel e é a igreja. Então, a mulher, o dragão persegue a mulher. Sim, pastor, e se a gente for entender que isso na grande tribulação? Essa fuga da mulher para o deserto significa o quê? Irmãos, segundo, né, as pessoas que estudam o Apocalipse de uma maneira profunda, é o seguinte, que Deus, durante a grande tribulação, vai providenciar um lugar para os judeus se esconderem. Nós não sabemos onde vai ser, mas que Deus vai providenciar um lugar para eles, talvez no próprio deserto mesmo. Talvez essa palavra deserto aqui, irmãos, talvez seja literal, viu? Ali perto de Israel tem muitos desertos ali, perto do Mar Morto, tem muitas cavernas, muitos desertos ali, e talvez Deus vai preparar um lugar para o povo dele, ali para o povo dele se esconder do anticristo, né? E deserto pode ser um sentido figurado, um lugar assim, um lugar ermo, um lugar onde ninguém sabe onde é que fica, né? Então, provavelmente Deus vai providenciar um lugar para o povo dele escapar do anticristo. Amém? Então, essa é a principal visão, irmãos, de Apocalipse capítulo 12. É a principal visão que João tem. Agora vamos para o capítulo 13. Capítulo 13 tem algo muito interessante. No capítulo 13 aparecem aí duas bestas. Duas bestas. A primeira besta que João viu que ela vinha do mar, veio do mar. E a segunda besta que veio da terra. Da terra. Vamos ver a besta que saiu do mar, que é chamada a primeira besta, Apocalipse 13, 1 a 10. A besta que saiu do mar. Vamos identificar quem é essa besta. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, tinha os pés como os de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta, o dragão a gente já sabe quem é, né? Satanás. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Irmãos, quem é essa besta? Essa besta é o anticristo. É o anticristo. A palavra anti, irmão, significa contra ou no lugar de Deus. A palavra anticristo que é contra ou no lugar de Deus.
Então a Bíblia diz, e Paulo até fala sobre isso, nós vamos ver daqui a pouco, que na grande tribulação vai surgir, né, o anticristo. Vai surgir o anticristo. E Paulo ele fala muito sobre o anticristo. Vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, depois a gente volta para esse texto aqui que fala do anticristo. Mas vamos ver quais são as informações que Paulo nos dá sobre o anticristo. Vamos ver que informações ele nos dá. Essa igreja, irmãos, essa igreja aqui dos Tessalonicenses, eles estavam assim muito preocupados e perguntavam a Paulo: Paulo, quando é que Jesus vai voltar? Como é que nós sabemos que Jesus vai voltar? Quando é que ele vai voltar? Então, Paulo está respondendo, né, aos Tessalonicenses. E olha o que ele diz nessa resposta. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles queriam saber com relação à vinda de Jesus, os Tessalonicenses, e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Irmãos, a igreja dos Tessalonicenses estava sendo perturbada por profecias falsas, cartas falsas que não eram de Paulo, mas estavam chegando cartas lá na igreja dizendo que era de Paulo, e dizendo que essas cartas, e o que é que dizia essas profecias? Diziam o seguinte: não, o dia do Senhor já chegou, o dia do Senhor já chegou, Jesus já voltou. E os crentes de Tessalônica, se Jesus já voltou, por que a gente está aqui ainda na terra? Por que a gente não subiu? E eles estavam, irmãos, assustados, estavam, né, com medo. Aí Paulo disse: não se abale por profecia, nem por carta como sendo minha carta, não se abalem por essas coisas não. Aí ele vai dizer, o seguinte: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes de Jesus voltar, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo não chama o anticristo de besta, chama de o homem do pecado e o filho da perdição. Versículo 4: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Por isso ele recebe o nome de anticristo na Bíblia. Por quê? Porque ele se opõe o quê? E se exalta acima de tudo que se chama Deus. E não só isso, ou tudo aquilo que é objeto de adoração. Ele não vai permitir, irmãos, o anticristo, que nada seja adorado a não ser ele. A religião da época da nova era, ou melhor, da grande tribulação, a religião, irmãos, quem vai ser adorado nessa religião vai ser o anticristo. Ele não vai permitir nenhum outro tipo de adoração. Ele vai acabar com todas as religiões e vai criar uma única religião, que é a religião para ele. Então, todas essas religiões, irmãos, que existem hoje, na hora que o anticristo assumir o governo, ele vai acabar com todas, porque ele não quer que nenhum ser, nada seja adorado a não ser ele. Então, todas essas religiões aí vão acabar. O anticristo vai acabar com todas elas. Chegando-se até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo... E aí, irmãos, vai ser nesse momento, quando ele entrar no santuário, que nós acreditamos, né? A gente até já falou isso, que o templo vai ser reconstruído, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Então, o que vai acontecer? Vai ter um dia lá que ele vai entrar no templo e vai se sentar no lugar de Deus, dizendo que ele é Deus, que ele tem que ser adorado. É nessa hora que os judeus, que eram amigos dele, vão romper com ele, né? Muitos judeus vão romper. Porque, irmãos, os judeus podem ter muitos defeitos, né? Podem ter muitos defeitos, mas uma coisa eles não são. Eles foram curados disso, viu, irmãos? Com os 2 cativeiros que eles tiveram no passado, eles foram curados, sabe de quê? Da idolatria. Você pode matar um judeu, mas ele não adora a não ser Deus, né? O judeu fiel, você pode matar ele, mas ele não vai adorar, né, outro ser a não ser Deus. E aí, quando o anticristo entrar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus,
Aí os judeus, irmãos, vão cair na real. Eles vão descobrir o seguinte, que aquela figura ali não é nada de Deus, não é o Messias que eles estavam esperando, né? Mas é um falso impostor, né? É um impostor. Olha o que diz aqui, continuando. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu... Então, irmãos, tem alguma coisa detendo o anticristo aí, né? Alguma coisa está segurando ele. A verdade é que o ministério de iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, nós entendemos que o que está detendo o anticristo é a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, ele não pode se manifestar. Mas quando a igreja for embora, aí ele está caminho livre. Então será revelado o perverso, outro nome para o anticristo, o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, o anticristo Jesus vai destruir com o sopro da boca, vai soprar e vai matar. A vinda desse perverso é segundo a ação de quem, irmãos? Satanás. Com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmão, sabe por que as pessoas vão ser seduzidas pelo anticristo? Porque não quiseram acreditar em Jesus. É o que essa palavra aqui está dizendo. Irmãos, as pessoas não quiseram, estão tendo a oportunidade, irmão, de crer em Jesus. A gente prega de Jesus, elas não querem crer. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vocês não querem não? Então vou induzir vocês ao erro. É o que está escrito aqui, irmãos. O próprio Deus vai estar, né, na direção do aparecimento do anticristo. Porque as pessoas não quiseram, está aqui, né? As pessoas não quiseram, irmão, rejeitaram o amor, rejeitaram a verdade. Aí Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Eles não quiseram acreditar na verdade, agora vão acreditar na mentira. Então, esse texto aqui de Tessalonicenses, Paulo está falando do anticristo, viu, irmãos? Da besta. Agora vamos voltar lá, o texto de Apocalipse 13, 1 a 10. Apocalipse 13, 1 a 10. Volta para lá. Vamos ver o que é que esse texto fala do anticristo? Aí no versículo 2, irmãos, o versículo 2, fala que ele tem uma aparência de cordeiro. Não, desculpa. Desculpa, eu estava indo já para a segunda besta. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Aí fala da semelhança da besta, né? A semelhança da besta, que parecia com o leopardo. Aí provavelmente, irmãos, o leopardo era o animal, ou não sei ainda, o animal mais rápido da terra, né? Vocês sabem que ele é o que corre mais rápido, é o leopardo. Pés de urso, por que urso? Irmão, diz que o urso, ninguém consegue com o urso não, viu? Nenhum animal é páreo para o urso não. O urso ganha de qualquer animal. Então a ferocidade do urso, o anticristo vai ser feroz. E o leão? Dizem que o leão é o quê? O animal mais corajoso da terra, né? Então ele vai ter a coragem de um leão. Essa é a característica desse homem, né? Anticristo, irmãos, é um homem. Agora, irmãos, ele vai receber o poder de quem? O anticristo. Quem é que vai dar poder a ele? Satanás. Ele vai ser, irmãos, um enviado de Satanás à terra. Ele vai receber todo o poder, a autoridade de Satanás. Ele vai receber o poder de Satanás. E vai fazer, irmãos, como nós vimos, o quê? Sinais e maravilhas. Diz o texto, vamos ver o versículo 3. O texto.
Parece, irmãos, pelo que o versículo 3 fala, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Alguns acham que o anticristo, irmãos, vai sofrer um atentado, vai morrer, mas pelo poder de Satanás, ele vai voltar à vida. Talvez seja isso que João esteja vendo aqui, que o anticristo, ou a besta, uma das suas cabeças foi ferida de morte, né? Golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Ou seja, vai acontecer, irmãos, algo com esse homem que ele vai ser ferido e vai ficar bom, e as pessoas vão se admirar com a recuperação desse homem. Vai ser adorado pelo mundo, veja aí o versículo 4, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Eu estou no versículo 4 do capítulo 13. Então as pessoas vão adorar o diabo. Irmãos, na grande tribulação, a coisa vai ser aberta, viu? As pessoas não vão mais... vão adorar o diabo abertamente, viu? Aliás, isso hoje já acontece, não acontece? Já não tem pessoas hoje que adoram o diabo abertamente? Já não tem a igreja de Satanás, não tem? Tem. Existe a igreja de Satanás, irmão. Mas assim, na grande tribulação, aí a coisa vai ser escancarada. Vai ser escancarada. As pessoas vão adorar, o diabo vai ser adorado abertamente. É o que está escrito aqui. E o anticristo também vai ser adorado. Olha o versículo 7. O versículo 7. A parte B do versículo. A parte B. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Irmãos, ele vai governar o mundo. Provavelmente vai ser o quê? Um político, né? Vai ser um político. Que ele vai governar o mundo. Vai ter autoridade sobre todo o mundo. Versículo 8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, vai ser adorado, irmãos, por todo mundo, menos pelos crentes que estiverem, né, naquela época vivos, né? Menos os crentes que foram salvos na grande tribulação. Esses aí não vão adorar o anticristo, mas é o que eu falei, não vão adorar e vai acontecer o quê? O que vai acontecer com eles? Não adorar, vai morrer. E aí, irmãos, é por isso que, pastor, mas está dizendo aqui que a besta lutou contra os santos e os venceu, aqui do versículo 7, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Irmãos, vencer nesse sentido, de poder matar, viu? Mas na realidade, a vitória vai ser dos que morreram, amém? Porque quem ficar vivo, irmãos, é sinal de quê? De que recebeu o sinal da besta. Quem morreu é sinal de que saiu vitorioso, porque não aceitou o sinal da besta, não? Então a morte vai ser vitória. Glória a Deus. A morte vai ser vitória. E a vida vai ser derrota. Porque, irmão, aquela pessoa que ficar com medo, não, é melhor receber o sinal da besta do que morrer, aí vai pagar o preço. Vai ficar com medo, né? Vai ficar com medo. E aí prefere receber o sinal da besta do que seguir Jesus, né? Adorar a Deus. Aí vai morrer. Então, irmãos, sim, ele ainda vai blasfemar contra os crentes. Versículo 6, olha o que está escrito: a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele vai falar contra Deus, irmão, vai difamar o nome de Deus. A besta, o anticristo vai fazer isso. Agora, irmãos, o tempo do anticristo de atuar aqui na terra é limitado, viu? E quem que vai limitar? Deus. Olha o versículo 5. Olha o que está no versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses, irmãos, correspondem aos 3 anos e meio. Ok? Então, ele vai agir dessa maneira,
de perseguição, de contra o povo de Deus, é só 3 anos e meio. É o tempo que Deus deu a ele. Então, como nós já vimos, irmãos, tudo que acontece em Apocalipse está no controle de Deus. Até a besta, essa e a outra, vão ser controladas por Deus. Amém? Se eu fosse você, eu dizia um amém, bem grande. Amém! Imagine, irmão, se essas bestas estivessem soltas fazendo o que... Não vou fazer não. Mesmo a igreja não estando mais na terra, mas elas têm um limite de ação. Pode assim ser não? Não pode ser assim não. Vai ter um limite, irmãos. Vai ter um limite. Então Deus vai estar controlando. Deus vai estar controlando tudo, viu? Então, pastor, então a primeira besta quem é? O anticristo. Primeira besta. E esse anticristo vai ser quem? Um homem muito inteligente, muito esperto, carismático demais, irmãos. Ele vai falar e o povo vai ficar assim. Irmãos, quer ver um exemplo Só que esse é café pequeno diante do anticristo, Hitler. Irmãos, a gente fica perguntando, como é que Hitler, irmãos, conseguiu levar toda uma nação para uma guerra e deu no que deu? Irmãos, os alemães ficaram enfeitiçados por Hitler. Até hoje, procure ouvir um discurso de Hitler. Irmãos, o homem falava bem. Você precisa ver como é que ele discursava. Olha, ninguém ficava assim. Todo mundo tinha uma reação e o povo adorava Hitler, irmãos. E nós sabemos que Hitler foi um protótipo do anticristo, né? Porque ele perseguiu os judeus. Foi ele que o culpado por 6 milhões de judeus mortos. Foi ele, Hitler. Então ali estava uma figura do anticristo. Mas Hitler, diante do anticristo mesmo, Hitler foi o genérico, né? Vai ter o genérico. Mussolini foi genérico, né? É genérico. Nero foi genérico. Não era o verdadeiro. Parecido. Agora, irmão, só com o genérico você já sabe como é que vai ser o original. Se o Hitler, bote 10 vezes pior do que Hitler, o anticristo. 10 vezes. Ele vai ter 10 vezes mais sabedoria. Ele vai ter 10 vezes mais eloquência do que Hitler. Ele vai ter 10 vezes mais carisma do que Hitler. Porque, irmãos, ele vai ser, na realidade, irmãos, o anticristo, a besta, o anticristo, ele vai ser a encarnação de Satanás. Ou seja, Satanás vai entrar no corpo desse homem. Satanás vai entrar no corpo dele. Olha que coisa. Vai ser realmente, né? Então é a primeira besta. Agora tem a segunda, né? A segunda besta, irmãos, está versículo 11 a 18. Apocalipse 13, 11 a 18. Vamos ver? Segunda besta? Capítulo 13, versículo 11 a 18. E vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. Vamos falar dessa segunda besta agora, irmão. Essa segunda besta vai ser um falso profeta. Vai ser uma pessoa religiosa. A primeira besta, o anticristo, era um homem o quê? Da política, né?
lidava com a política. A segunda besta vai atuar no ramo religioso. Eu falei que na época da grande tribulação vai ter quantas religiões? Vai ter uma só. Vai ter uma só. Qual é a finalidade dessa religião? Adorar quem? O anticristo. Olha, irmãos, essa religião vai ter que ter um chefe, não tem? Tem que ter um líder para liderar essas pessoas dessa religião. Quem vai ser o chefe? A segunda besta. Essa segunda besta aqui, ou que nós podemos chamar de falso profeta, vai governar a religião mundial que vai ser instalada por Satanás na época da grande tribulação. Agora, irmãos, repare que ele tem alguma coisa de cordeiro, não tem? O que é que ele tem de cordeiro aí? Tem um chifre. Ou seja, é uma pessoa que vai tentar o quê? Enganar, né? Alguma coisa de cordeiro. Mas quando ele abre a boca, fala como o quê? Fala como dragão. Aí não tem jeito. Ó, na hora que ele abre a boca, fala como dragão. Ou seja, vai ser um falso Cristo. Olha o que Jesus falou, irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Olha o que Jesus disse aos judeus: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês vão aceitar. Vocês vão aceitar. E é isso que vai acontecer, irmãos. Eles vão aceitar. Os judeus vão aceitar. A princípio, vão aceitar esse falso profeta, essa segunda besta, que vai ser, né, cujo objetivo, qual é o objetivo da segunda besta? Versículo 12. Versículo 12 aí do capítulo 13. Qual é o objetivo dessa segunda besta, irmãos? A parte B do versículo: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. O objetivo, irmãos, dessa segunda besta é fazer com que todo mundo adore o anticristo. Vai ser a única finalidade dela aqui na terra, é esse, desse homem, vai ser esse. Ó, vocês vão adorar o anticristo, viu? Adorem, eu sou líder de vocês, adorem o anticristo, adorem. É a finalidade, irmão, dessa segunda besta, vai ser a única finalidade. Diz o texto, versículo 13 e 15, que o falso profeta vai realizar o quê? Pequenos ou grandes sinais. Irmãos, ele vai fazer até algo que Elias fez no Antigo Testamento. O que é que ele vai fazer? Irmãos, ele vai fazer descer fogo do céu. Ó. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com o milagre, viu? Não baseie sua fé em milagre, não. Porque o diabo também faz milagre, viu? E uma forma, irmãos, que o anticristo vai ter de enganar as pessoas na grande tribulação é fazendo muito milagre. E essa turma de crente que gosta só de milagre, fica atrás de milagre, vai ser enganada facilmente. Porque, irmão, na hora que o povo vê fogo descendo do céu, vai dizer o quê? Rapaz, esse faz fogo descer do céu? Rapaz, esse é o tal. Esse aí não tem ninguém melhor do que ele, não. Não tem ninguém. Ele vai seduzir as pessoas, irmãos. E ele ainda vai fazer mais. Diz o texto que ele vai fazer o que da primeira besta? Vai fazer o quê? Uma imagem. Ele vai construir uma imagem da besta, da primeira. E vai fazer o que, irmãos? Vai fazer com que a imagem comece a falar e andar. E vai dar vida para a imagem. Irmãos, quando ele fizer isso, conquistou todo mundo. Que poder é esse? Poder maravilhoso. Aí vai seduzir as pessoas. Diz lá no versículo 16 e 17 que ele vai obrigar todos os moradores da terra a adorar a primeira besta. Está lá, né? Versículo 16 e 17. 16 e 17. É grande, pequeno, rico, pobre, escravo, todo mundo, né? Ele vai obrigar a adorar a besta. E ele vai matar quem não adorar a besta. Agora, irmãos, aqui há algo muito interessante. Versículo 17. Versículo 16. A todos os pequenos e grandes, ou ricos e pobres, livres e escravos,
faz com que lhe seja dado certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta ou o número do seu nome. O número do seu nome. O que é que a besta vai fazer? Essa segunda, que é o líder religioso, vai obrigar todo mundo ao quê? A usar uma marca, ou na mão direita ou na testa. E só vai poder comprar, vender, viver, sacar dinheiro no banco, tirar CPF, carteira de identidade, título de eleitor, e mais, financiar a casa própria. Só com esse número, viu, irmão? Só com essa marca. Ou seja, se você não tiver a marca, irmão, você não vai ser nem cidadão. Você não vai ser cidadão, irmãos. É como uma pessoa hoje, irmão, sem certidão de nascimento. Irmãos, uma pessoa sem certidão de nascimento não é ninguém, não é isso? Não é ninguém. Para o país, essa pessoa não existe. Não existe, irmão, essa pessoa não existe. Vai ser assim. Quem não tiver a marca da besta, não vai conseguir, irmão, sobreviver no mundo. Não vai conseguir viver. Se quiser ir no mercado, comprar, vender, não vai conseguir. Agora, irmãos, ele diz aqui o seguinte, que o nome da besta, ou o número do seu nome, vai ter que ter essa marca. Versículo 10. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de seu humano. Esse número é 666. Irmãos, até hoje se discute muito o que é que esse número significa, né? Naquela época, irmãos, no grego e no hebraico, eles usavam as letras do alfabeto em lugar de números. Ou seja, eles não tinham os números e eles substituíam os números pelo alfabeto. Vamos citar um exemplo aqui no Brasil. Vamos supor assim, ó. O A, se a gente não tivesse números, né? 1, 2, aí para nós assim, o A seria o 1, né? O B corresponderia ao número 2. O C corresponderia ao número 3. E assim por diante, né? Para cada número, eles tinham uma letra correspondente. Então, se eles quisessem escrever o nome de uma pessoa, eles podiam escrever com letras o nome de uma pessoa, ou melhor, com números, né? Por exemplo, eles quisessem escrever o nome Babá. Vamos ver Babá, né? Usando números. Rapaz, vocês estão muito espertos, viu? Isso aqui ia demorar de fazer, não é? 2121. Então, isso se chama, irmão, gematria. É uma estratégia dos judeus para, né, escrever, né, mostrar através de números nomes de pessoas. Então, João, em vez de dar o nome da pessoa, né, de dizer quem é a pessoa, porque ele vai dizer o nome, né? Não, vai ser fulano de tal mesmo, eu vou entregar agora, é fulano de tal. Mas ele não diz o nome, ele diz o número da pessoa. Só, irmãos, que até hoje ainda não conseguiram descobrir quem é esse 666. Agora, irmãos, sabe uma coisa? Os crentes que estiverem na terra naquela época, que nós acreditamos que os que não foram arrebatados, quando surgiu o anticristo, vão saber. Ah, rapaz, o pastor Bira falou naquela quarta-feira, eu sei. Falou, rapaz, eu estava lá e eu estava lá. Irmão, espero que isso não aconteça. Viu? Espero que isso não aconteça. Porque os crentes que não forem arrebatados vão saber. Se estudavam o livro de Apocalipse. Agora, irmão, tem crente que não conhece nada de Apocalipse, é ignorante de Apocalipse. Tem igreja que não ensina nada de Apocalipse. Aí esse crente vai ficar voando o tempo todo, não vai saber nada. Mas os que estudam Apocalipse já leram. Ah, já sei. Agora, irmãos, existe uma interpretação seguinte. Qual é o número de Deus na Bíblia? 7, que é o número da... 6 é o número do homem, da imperfeição. O que é que João está querendo dizer aqui? O que é que Deus está querendo nos dizer? Que esse anticristo, né, ele é imperfeito, porque perfeito só tem um, que é Deus.
Glória a Deus. 666. Imperfeito, imperfeito, imperfeito. Bom, palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode ser isso, irmãos. Significado. Ele é imperfeito 3 vezes. Ele não está com nada. Perfeito só é Deus. Ele pode tentar imitar Deus com milagres, sinais, maravilhas, mas só tem um que é perfeito, irmãos. Então talvez, irmãos, esse número signifique apenas isso, né? Imperfeição. É um ser imperfeito, né? Agora tem pessoas aí que quebram a cabeça, botam até esse número no computador, para ver se o computador dá o nome. Aí já disseram que o anticristo foi Nero, na época do Império Romano. Outros disseram que foi Hitler, o anticristo foi Hitler, né? Mas não foi nem Nero, nem... Eles podem ter sido, irmãos, como a gente falou aqui, protótipos do anticristo, genéricos. Mas eles não foram o anticristo mesmo que João está falando aqui. Eles não foram, não. Porque se eles fossem, a gente não estaria mais aqui, né? O mundo já teria acabado. Então não eram eles o anticristo. Então é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado, irmão, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Ok? Então, para a gente concluir, vamos para o final, Apocalipse 14. Uma coisinha rápida, irmãozinho, Apocalipse 14. Veja aí. Apocalipse 14, irmão, tem um cântico dos 144 mil, né? Novamente aí, aparecendo, louvando ao Senhor, né? Os que foram comprados, né? Pelo sangue do Cordeiro. Agora, o capítulo 14. Por que tem Deus mostra a João, né? O povo dele adorando lá no céu? Porque no capítulo 15, irmão, sabe o que é que vai acontecer? As taças da ira de Deus. Aí Deus está dizendo assim, ó, agora eu vou mandar as taças, mas o meu povo vai estar protegido. Glória a Deus. O meu povo vai estar protegido dessas taças. E meus irmãos, e aí no capítulo 15, ou melhor, no capítulo 16, vem as taças. Nós já falamos dos selos, não foi? Selos, trombetas e taças. Irmãos, as taças são chamadas as taças da ira de Deus. Talvez na sua Bíblia tenha flagelos, né? Tem algumas Bíblias que tem taça, outras tem flagelo. As taças, irmãos, são as taças da ira de Deus. Quando começarem, irmãos, quando começar Deus derramar as taças, aí não tem mais jeito de salvação, viu? Porque Deus até aqui deu oportunidade. Nos selos tinha oportunidade de se converter, quando os selos estavam sendo derramados, cavalo branco, cavalo amarelo, preto, tinha chance ali? Tinha de conversão, os ímpios podiam se converter. Durante as trombetas, ainda foi uma época de conversão, podia se converter ainda nas trombetas. Agora, irmãos, selo agora não tem mais jeito não. Aí, agora, né? Nas trombetas, as trombetas vinham misturado com misericórdia. As taças, não tem misericórdia nenhuma, é só ira. A ira de Deus agora julgando o mundo. Aqui, irmão, já é no final da grande tribulação, viu? As taças já são no final da grande tribulação. Vamos ver rapidinho aí no capítulo 16, qual foi a primeira taça? Versículo 2. Eu acho que tem aí, né, não sei se tem aí na tela. Tem? Vamos ver. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Olha, irmãos, o que é que aconteceu nessa primeira taça? O que é que as pessoas ficaram? Com feridas malignas e dolorosas. Você vai doer, irmãos, essas feridas. Essa taça, irmãos, a primeira, lembra a 6ª praga do Egito. Qual foi a 6ª praga do Egito? Hein? Foi tumores. Cheio de tumores. Foi uma coisa terrível. Coisa terrível. Então essa taça vai ser parecida com a 6ª praga do Egito. Então vai surgir feridas malignas e dolorosas. Agora, naqueles que tinham o quê? A marca da besta e adoravam a sua imagem. Quem não recebeu a marca da besta não vai ter essas feridas não. Só quem recebeu a marca da besta. Segunda taça está aí no versículo 3. Vamos ver a segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. E este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Os irmãos se lembram que na segunda trombeta, 1/3 do mar
foi transformado em sangue na segunda trombeta. Agora aqui, ó, na segunda taça, o resto do mar que ficou limpo vai se transformar em sangue. Ou seja, todo o mar, de toda a terra, mar Mediterrâneo, Atlântico, mar Pacífico, todos os mares da terra vão se transformar em quê? Em sangue. Imagine, irmãos, segunda taça. Segunda taça. Vamos ver agora a terceira taça. Versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Nós vimos que na terceira trombeta, um terço dos rios ficaram com suas águas amargas. Um terço. Agora, irmãos, os 2 terços que sobraram, que estavam bons, o que aconteceu? Se transformaram em sangue. Então, tudo vai se transformar em sangue. Mares e rios. Imagine, irmão, o rio Amazonas, todo de sangue. Rio Mississippi, que é um dos maiores rios dos Estados Unidos. Rio Mississippi, do mundo, né? Rio Mississippi é o maior rio do mundo. Junto com o Amazonas, os 2 sangue. Imagine, irmãos, que tragédia, hein? Quarta taça, versículo 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e glorificaram. Não, você está achando quente esses dias, Salvador? Muito, né? Está achando muito, né? Então é bom ser arrebatado, viu, meu irmão? Porque nessa taça aqui, meu irmão, vai esquentar mais ainda. Vai esquentar mais ainda. Eu creio que, irmão, vai ser calor de 50 graus a 60. Viu? Porque vai queimar as pessoas. Olha o que está escrito, ó. Foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor. Então, ó, quer ver uma forma de evangelizar? Quando alguém estiver do seu lado, rapaz, que calor miserável. Aí você vai dizer, você não sabe de nada, meu amigo. Aí, oxe, o que você, por quê? Você é o homem do tempo? É a mulher do tempo? Aí você sou sim. Olha, vai vir uma época que o sol vai esquentar mais ainda, você sabia? Como? Aí você, olha, evangeliza, meu irmão. Não tem muita gente nesses dias falando isso? Que calor miserável, né? Que calor. E você está ali do lado, olha, aproveita. Você não sabe de nada, minha amiga. Você não sabe de nada, meu amigo. Isso vai piorar. Vai esquentar mais ainda. Aí, oxê, como é que você sabe disso? Aí você vai. Olha, irmão, isso é a quarta taça, né? Você lembra que na quarta trombeta o sol tinha perdido um terço do brilho? Agora o sol vai, né, esquentar o mais que puder. Olha que coisa, irmãos. A quinta taça, versículo 10 e 11. A quinta taça, irmãos, é parecida com a nona praga do Egito, viu? O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas, tudo escuro. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Olha, irmãos, a primeira taça ainda está nos homens, viu? Aquela primeira taça das feridas ainda continua aqui, viu? E por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das dores que haviam praticado. Irmãos, o que vai acontecer aqui? O que aconteceu lá no Egito? Houve uma escuridão no Egito, não foi? Só onde os judeus estavam que tinha luz. O resto do Egito, tudo na escuridão. Irmãos, segundo se pensa, a gente acha que o anticristo, ele vai ter um império, ele vai construir um império aqui na terra. Talvez ele construa até uma cidade para ele, né? Segundo assim, o entendimento de alguns estudiosos. Não podemos ter certeza se ele vai fazer isso. Então, o que isso significa? Que aonde ele mora, onde ele tem a casa dele, e ali, aquela região toda, né? Todo o império dele, onde as pessoas adoram a ele, vai ficar tudo na escuridão. Vai ficar tudo na escuridão. E isso vai ser um vexame para ele, né? Ele, um governante, com toda a autoridade, né? Manda na energia, manda na água, né? Manda na Coelba, manda na Embasa. E, meu irmão, vai ficar tudo escuro. E ele não vai dar jeito, porque quem mandou a escuridão foi Deus.
ele vai passar vergonha. Ó, todo mundo no escuro. Né? Todo mundo no escuro. A sexta taça, versículo 12 a 16. Aí, irmãos, nós entendemos que essa sexta taça é uma batalha, viu? A última batalha que vai existir no mundo, conhecida como a batalha do Armagedon. O sexto anjo derramou a sua sexta taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates, viu, irmãos, fica lá, ali no Iraque, viu? Ali no Iraque, aquela região ali. E secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente, lá da China, Japão. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, olha, dos três espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar em que hebraico é chamado Armagedon. Então, irmão, segundo assim a gente entende, é que o anticristo vai, incentivar todos os reis da terra, todos os exércitos da terra, conclamar eles para uma batalha, para uma guerra. Parece, irmãos, que essa batalha, essa guerra, vai ser contra Israel. O anticristo vai reunir todos os exércitos da terra, do Oriente, para irem contra a nação de Israel. O que impede hoje eles de fazerem isso, sabe o que, irmãos? É justamente o rio Eufrates. Porque, irmãos, o rio Eufrates divide o mundo, ali do Oriente. Divide, e o rio Eufrates ele é muito fundo, não dá para passar não. Mas diz que esse rio vai o quê? Secar. E aí o rio seco, pronto, acabou-se o obstáculo que tinha para a invasão de Israel. E aí, todos os exércitos do mundo vão se reunir para guerrear contra Israel. Aí seria a sexta taça, que seria a batalha do Armagedon. Só que nessa batalha, irmãos, ele vai sair perdendo, viu? O diabo vai sair perdendo. Sétima e última taça, versículos 17 a 21. O sétimo anjo derramou a sua taça ao ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. Olha, irmãos, olha o que ele está falando aqui. Que esse terremoto que vai ter na sétima taça, nunca houve um igual a esse. Agora, os irmãos sabem qual foi o maior terremoto que já existiu na face da terra? No mundo, na história do mundo? Presta atenção. O maior terremoto que já houve no mundo aconteceu em 23 de janeiro de 1556 na China. Sabe quantas pessoas matou esse terremoto? 830 mil pessoas. Quase 1 milhão de pessoas foram mortas nesse terremoto do dia 23 de janeiro de 1556. Aqui está dizendo, João está dizendo, que esse terremoto que vai ter, que ele está citando, nunca houve igual na Terra. Ou seja, esse terremoto vai ser o quê? Vai ser pior do que esse aqui da China, viu? Se o da China matou 830 mil pessoas, esse aqui vai matar o quê? Ninguém sabe, mas vai ser muito mais gente. E não é só o terremoto não. A grande cidade foi dividida em 3 partes. Essa grande cidade, irmãos, é justamente o que alguns pensam, a cidade que o anticristo vai estar governando, né? Vai ser a sede dele, vamos dizer assim. Porque, irmão, o diabo gosta de imitar tudo de Deus. Ele gosta de imitar. Deus não tem uma cidade, né? Jesus não teve uma cidade, qual foi? Jerusalém. Aí o diabo quer ter a dele. Não, se Jesus teve, eu preciso ter a minha. Então, aí ele vai, né? Talvez ele monte uma cidade para ele, né? Uma cidade que é dele e tal. Foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas surgirão, nesse terremoto, as ilhas vão desaparecer. E as montanhas, irmãos, que terremoto vai ser esse, viu? Não vai sobrar montanha nenhuma em pé, né? Caíram sobre os homens, olha agora, caíram sobre os homens pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. É brincadeira receber uma pedra dessa na cabeça? 35 quilos? Pois é.
35 quilos, cada pedra dessa. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Irmãos, por isso que são chamados de a taça da ira de Deus. Você vê, irmãos, que aí é uma taça atrás da outra, viu? Não tem sossego, não. Não tem sossego, é uma atrás da outra, e uma pior do que a outra. Essa sétima taça lembra a sétima praga do Egito. Não foi? Qual foi a sétima praga do Egito? Foi granizo também, que caiu no Egito e matou um bocado de gente. Matou animal também. Então, irmãos, essas pedras vão cair, ó, do céu. Granizo. É a sétima praga. Então, irmãos, aí é o julgamento final, viu? As sete taças é o julgamento final. Porque depois daí, irmãos, que é o capítulo 17, 18, né? Vai falar sobre a Babilônia, a destruição da Babilônia, os lamentos dos admiradores da Babilônia, né? Se der, irmãos, no próxima quarta-feira, porque esses dois capítulos, 17 e 18, são muito interessantes, que fala da grande Babilônia, né? Nós já estamos vivendo, viu, irmãos, o espírito da Babilônia já está presente nesse mundo, viu? O espírito da Babilônia já está presente. Por isso que a palavra de Deus diz: sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, povo meu, para não ser castigado junto com a Babilônia. Mas isso provavelmente a gente vai falar quarta-feira que vem. Vamos ficar em pé, vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus, porque ao lermos essas palavras, nós sabemos que o Senhor está nos guardando, e que o Senhor, Deus, vai estar nos abençoando, já está nos abençoando. Que essas palavras, ó Pai, sirvam de alerta para nós, de advertência, para que possamos estar atentos, ó Pai, como lemos no início, que temos que estar atentos a essa palavra. Deus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. E nos prepara, Deus, para esse grande dia que é a volta do Senhor. Possamos estar preparados para o arrebatamento, ó Deus. Tem misericórdia de nós, porque nós oramos, ó Pai, e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.